Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um EloCast, o podcast da Elo. Já me bananei aqui, mas faz parte, né? Então, é mais um projeto da Elo, então, que a gente está fazendo juntos aqui em parceria da Somos, né? Que é essa que nos abraçou tão bem, esse espaço maravilhoso. Então, a gente já indica para as pessoas que têm interesse em fazer seu podcast, gravar suas aulas, lives, procurem o pessoal aqui que são sensacionais. Hoje, né, já vou pedir também para deixar, porque depois eu esqueço, então já vamos deixar like, vamos curtir, vamos fazer com que esse material chegue a mais pessoas, né, e a gente precisa, né, são convidados maravilhosos que precisam ter a sua palavra espalhada aí, a sua experiência, a sua história, né? Então, a gente está aqui com o Otávio, com a Márcia, que não são convidados, são amigos. Que a gente está aqui, é o mais conhecido como os pais da Michele. E aí, hoje a gente vai falar, né? Hoje é um pouquinho diferente de alguns outros que nós já fizemos, assim, que é uma coisa mais técnica. Hoje não, hoje é para falar com o coração, falar de família, assim, né? Que é uma história que a gente é fã. A gente quer ouvir, agora acho que mais pessoas têm que ouvir isso aí. Então, tá. Pedir para vocês se apresentarem, assim, brevemente, o que vocês fazem, onde é que vocês são, e aí depois a gente vai conversando. Bom, eu sou a Márcia, né? Somos de Esteio, eu sou professora e conhecida também como a mãe da Michele. Eu sou o Otávio, né? Trabalho com contabilidade. A gente adotou a Michele já há alguns anos, né? 8 anos. E a gente é daqui do Rio Grande do Sul, Esteio, né, na região metropolitana de Porto Alegre, e estamos muito contentes de estar aqui para compartilhar com vocês as nossas experiências que a gente teve na adoção, que a gente acha muito importante. Nós também estamos felizes. E como é que veio a ideia aí de... Eu tenho que cuidar para não... Como eu sou assistente social, quando eu estou fazendo aquelas entrevistas de habilitação. O que motivou? Qual foi? Então, assim, fala um pouquinho de vocês, assim, né? Quando vocês estão juntos, como é que foi que vocês... Até surgiu a ideia de adoção, como é que apareceu para vocês? Tá, nós estamos juntos há 12 anos, então, quando a gente casou, logo após começamos a pensar em ter filhos, vimos que não seria tão rápido pela via natural, mas também a gente já conversava do processo da adoção. E antes de começar qualquer tratamento para engravidar, a gente já decidiu entrar na lista por adoção e nunca fizemos outra investigação se conseguiríamos engravidar ou não. E aí partimos e em 7 meses, depois que a gente entregou toda a documentação no fórum, a gente recebeu a ligação. Então, o nosso processo todo durou 7 meses e 5 dias. Menos que uma gestação. É prematuro nosso filho. Foi prematuro. É. E aí, como é que vocês... Mas a ideia de vir pela adoção, como é que veio, assim? Como a Márcia já comentou, né, a gente estava tendo alguma dificuldade, né, de engravidar. A gente estava... Quantos anos? Uns 2 anos. Uns 2 anos juntos, né? E a gente tinha o sonho na época de ter filhos e tal, né? E a gente queria ter uma criança ou mais crianças, enfim, junto com a gente. Eu já tenho um filho, né, do outro casamento. O Rodrigo, ele é autista, né, já tem 19 anos. É uma figuraça. É uma figuraça. Mas a gente queria ter o nosso filho, né, em casa com a gente, tudo, porque o Rodrigo, ele não fica sempre com a gente, ele vem alguns dias e tal, porque é a guarda da mãe. Uhum. Né? Então a gente... E alterna, exatamente. Então a gente queria ter um filho e participar do crescimento e tal. Então ela tinha o sentimento de querer ser mãe e eu tinha querer continuar a ter uma filha, um filho, né? Eu queria ser pai. E isso é que nos motivou. Tá? A motivação mais importante que eu considero é a vontade de querer ser pai. Essa é pai e mãe, exatamente. Porque as pessoas, às vezes, confundem um pouco isso. Depois a gente pode até conversar mais sobre isso, alguma experiência que a gente teve em relação a isso. Mas, então, voltando a essa situação lá inicial, a gente tinha essa vontade, a gente conversou, e aí a primeira coisa que surgiu, assim, eu lembro a gente deitado, assim, conversando sobre esse assunto, e a primeira coisa que surgiu para mim, para nós, né, juntos, que seria injusto a gente simplesmente criar um perfil e dizer, eu quero uma criança assim, assado, com olho tal, com cabelo assim, Então a gente não queria definir nada. E vocês são da época que era um
uma ficha de papel ainda, né? Sim, Que levava para casa e quebrava a cabeça. Preenchia em casa, então a gente recebeu esse documento quando eu fui no fórum Instei e busquei, e esse documento era umas 3 páginas que a gente preenchia com justificativa em cada item, o porquê que queria, porque não queria, um questionário, respondia sim, quais doenças tu queres, o porquê, era um papel escrito à mão mesmo. Tinha categorias de doenças, né? Doenças para sempre, doenças... Tratáveis, isso aí, curar. Porque era uma época também que ano que foi? A gente fez a nossa habilitação em 2015. Que era uma época também que meio que cada juizado tinha a sua ficha, assim, então não era uma coisa que era pré-cadastro, que é agora, que é na internet, que é o mesmo para todo mundo. E a gente começou, então, quando a gente foi buscar esse cadastro, apesar de eu já ter convivência com a adoção na minha família, a gente foi buscar isso para nós, daí, então, constituindo a nossa família, a gente se deparou com esse questionário. E aí começamos as nossas conversas em casa. E foi quando o Otávio disse, eu tenho um filho que eu não pude escolher nada. Ele veio com isso, com autismo, e eu não troco ele por nada. Como é que o meu segundo filho, eu vou marcar isso eu quero, isso eu não quero, isso eu aceito, isso eu não aceito? Então, nós fizemos aquele preenchimento praticamente todo em branco, que a gente botou... Aquele não preenchimento. O não marcar, tinha alguma opção assim que a gente não se aplica, do tanto faz. Aí, quando a gente chegou para a entrevista com a assistente social... Ela disse, tá, vocês querem um bebê? Não, nós não queremos um bebê, nós queremos uma criança. Então, a gente pensou muito nesse perfil, pensando na nossa constituição familiar, que era eu, o Otávio e o Rodrigo. Né? O Rodrigo, apesar de não estar todo o tempo, 100% do tempo na nossa casa, ele faz parte dessa família. Na época, ele estava fazendo 10 anos. 10 anos. Ele foi fazer 10 anos quando a gente adotou a Michele. Então, 9 para 10 anos. E aí, ele fazia parte dessa constituição, essa criança ia conviver muito com ele. E a gente pensou, então, até 5 anos e meio, o nosso teto o que poderíamos adotar com crianças devido à idade mental que o Rodrigo tinha na época. E aí, equivalente. E aí foi onde a gente, depois ouvindo alguns conselhos, lendo na internet também, o que tínhamos de informação naquela época, que era muito pouco, a gente viu que nós poderíamos, né, recusar essa criança que viesse no primeiro momento, como a gente tivesse colocado esses limites. E aí foi a outra conversa que eu acho que é crucial nesses nossos momentos, né? Que foi a que nós não recusaríamos a primeira ligação. Porque é o nosso filho que estaria chegando a primeira ligação, né? E que a gente traria isso para nossa casa, independente do que fosse, de como seria, e foi neste momento. Isso foi uma definição muito importante. Eu considero crucial. Eu acho que assim, a nossa vida em família, que a gente está criando a nossa família, começou ali, naquele momento. No momento em que a gente definiu, vamos acatar o que vir, sabe? Da mesma forma como uma pessoa recebe no seu ventre, uma mulher recebe no seu ventre uma criança, e essa criança nasce, às vezes com defeito, às vezes sem defeitos, às vezes com problemas, às vezes... A gente não ia também escolher. Defeito todos nós, mesmo. Não, mas nasce com alguma deficiência, né? Não é a perfeição que se espera, né? E a gente sofreu a palavra errada. Eu me surpreendi, na verdade, quando a assistente social olhou para nós assim, vocês têm certeza disso que vocês estão pedindo? Eu até entendo o lado dela, porque de repente ela estava querendo assim, olha talvez que vocês estão se metendo. Talvez eles não entenderam. Olha que vocês estão se metendo. Se tu não botar aí que é contra doença tratável, não tratável, sei lá, vai vir, de repente, uma criança em estado terminal, em estado... Acamado. E aí vocês vão ter que lidar com isso. Né? Então, eu entendo a preocupação dela. Né? Eu acho até que tem que deixar claro isso para os pais. Olha onde tu está entrando. Mas assim, a gente já tinha definido isso. A gente não vai escolher, porque ninguém escolhe quando vai receber na barriga, porque a gente vai escolher aqui. Então, a gente não vai escolher. Essa é a primeira coisa. A gente conversou bem sobre isso. Não foi assim também. Mas daí, saúde, vocês não botaram nada. Nada. Qualquer coisa. A gente não simplesmente pensava assim, o que vir... O nosso limite. Um furacão dentro de casa, talvez esperando algo totalmente diferente. O que vir é o destino que é nos dado, como também é dado para uma criança biológica, também, né, para os pais da criança biológica, também para nós. Então, e a gente sabe que, claro, quando tu colocas isso lá, aumenta muito a possibilidade de receber uma criança com problemas físicos. Porque é normal, porque a maioria não quer. O perfil, mas... o perfil é não... preteridos. Provavelmente, né? Então, a gente sabia disso, a gente já sabia. Só que, de qualquer forma, por princípio. Né? Aquele princípio assim, é injusto. Tá? É injusto. Mas a gente entende
tá? E a gente aprendeu com vocês, né, nos cursos que a gente fazia e também aqueles grupos que a gente participou. Muito se falava disso, né? Que as pessoas têm os perfis e elas têm as suas... como é que a gente fala? Os seus sonhos. Então, como é que a gente vai mexer com isso, né? Então, o meu sonho era ter um filho, uma filha, não importa, né? Cor, essas coisas, isso aí pra mim é indiferente. O que importava era ter uma criança, um filho com nós. E a gente também, mas a gente aprendeu a entender esse lado, sabe? Tipo assim, o sofrimento que por exemplo, de repente a pessoa não está preparada a receber. Tinha até casos lá nos grupos que a gente participava, né? Daquele casal lá que... E eles sofrendo, né? Tendo que dizer um não. É como praticamente tu perder um filho na gestação. A gente sentiu esse sofrimento. Pô, chegou aqui na minha porta e eu não tinha condições de receber. Então, eu acho que isso sim, o perfil tá ali pra gente analisar ele, né? A gente já se conhecia ali, né? Sim, a gente se conheceu naquele encontro, né? Que a gente se conheceu, tava acontecendo tudo isso, pipocando nós com a Michele. Foi um impacto absurdo pra nós, a saída daqueles... Não foi... Saiu meio chateado lá aquele dia. Não, eu saí assim impactado, porque mexeu com conceitos e preconceitos nossos. Isso. Porque todos nós nascemos, vemos de gerações... que vinha também dali, né? Um discurso também meio errado de quem também ministrava ali. Também, e eu acho que também tem uma questão bem séria para nós aqui, é isso. O que nós amadurecemos ao longo desses 8 anos com a Michele, quase 9, é que isso é uma questão... No início a gente julgava muito. Como é que alguém escolhe o filho? Sabe? E hoje a gente tem alguns entendimentos disso, entendeu? Da necessidade, tudo que se passa. Claro que a gente sempre diz, pense em por que não. Por que eu não posso ter um filho assim? Né? Por que eu vou dizer não para isso? Por que é menos filho, né? E eu acho que aí, né, o que eu acho interessante de vocês também é que desde a construção, claro, vocês querendo, como tu falou, né, criar a nossa família e pensar na nossa família. Mas a família de vocês jamais excluiu o Rodrigo. O Rodrigo já fazia parte ali. Então era uma coisa que vamos fazer. Ajudou, sem dúvida. Né? Ajudou, mas eu digo assim, é a família de vocês, é o núcleo de vocês, mas não é assim, porque poderiam, né? Então, assim, esse tem... A gente vê muito, né? Nas habilitações que eu faço, como... não, a gente já tem esse caso de saúde da família, então eu vou fechar totalmente, porque daí agora eu quero saudável, como se fosse uma segunda chance. E vocês fizeram o contrário, vocês pensaram, não, realmente, se o meu não escolhi. E legal que ele sempre... O Rodrigo foi adotado nesse processo. Mas eu e o Otávio sempre dizemos, né, que o Rodrigo nos serviu de test drive para ser pais e mães, né? Pai e mãe da Michele ali, porque a gente tinha convivência no dia a dia. Né? Ele tá sempre junto, aprontam juntos, claro, são irmãos, estão lá, fazem uma parceria, tudo, parceria. O Rodrigo, se permitir, obedece mais a Michele que nós, né? Ela nem gosta de mandar. Então, estão lá, os dois convivem, eles se coordenam muito bem, convivem muito bem os dois, né? E deu certo o que a gente tinha pensado nos 5 anos. Né? Naquela idade. Porque a gente ouviu um conselho, vocês vão ficar 5 anos na fila. E a gente pensou, não dá pra gente ficar 5 anos na fila, a gente não quer. Porque a gente também, quando decide adotar, tu quer pra ontem, né? Todo mundo que decide adotar quer pra ontem. E a gente é meio induzido ao erro também, porque daí vão te dar uma ficha, parece que tá encomendando e vão fabricar uma criança pra ti, né? Então, tu cria um avatar ali, porque, eu quero uma cor de pele, eu quero não sei o que, daí tá. Agora vai lá, vai pra fábrica e tu... É por isso que tem 35 mil pais na fila e 5 mil crianças para ser adotadas. Exatamente, porque aí tu fica naquelas... E aí as pessoas ficam, não, porque quando a gente fala de devolução, a gente fala muito sobre isso, assim, tu vê pessoas usando termos que eu usava quando eu era livreiro, que é do comércio, que é, eu encomendei, quando é que chega, tá demorando muito, não era o que eu pedi, quero devolver. Isso aí tu usa para produto. E a gente ouve criança, né? Sim. Muito. Agora, aproveitando a deixa que a Márcia falou sobre essa questão, né, de que a gente criou, como é que pode, né, gente? Mas o que eu posso falar, assim, como minha experiência, tá? Indo um pouquinho antes da adoção, em relação ao meu filho, o Rodrigo, eu acho assim, a sociedade em geral, ela está evoluindo muito em relação a essas coisas. Ela tem evoluído. Porque eu sou fruto dessa evolução. Né? Eu passei por uma situação que, né, é bem forte, assim, para mim, em relação ao Rodrigo, né? Que me fez ver assim, ó, que é possível todos
chegarem a isso. Então, eu não sou especial, a Márcia não é especial, a gente não é nada especial aqui. Vocês são pai e mãe, com nós suas obrigações. Pais e mães que chegaram a um ponto em que a gente pode adotar sem criar nenhum tipo de filtro, tá? Então, a experiência que eu tive foi assim, sei lá, 20 anos atrás, 22 anos atrás, antes do Rodrigo nascer. Eu lembro de estar andando num ônibus e ver uma senhora com uma criança especial e a criança gritando e berrando dentro do ônibus e a senhora não fazia nada, né? Porque a mãe era a mãe e tudo, mas e na minha cabeça de preconceituoso à época, né? Essa mãe não faz nada e essa criança berrando. Mimado. Exatamente, né? Aí, quando o Rodrigo, há uns 5 anos depois, o Rodrigo já com uns 3, 4 anos, eu estava na mesma situação, só que agora era eu e o Rodrigo. E todo mundo te olhando. No mesmo ônibus. No mesmo caminho. E tu sentindo as pessoas te olhando. E a criança, e o Rodrigo gritando e berrando, porque ele tinha esse costume, ele estava fora do local dele de conforto, então o autista se desorganiza. E ao passar por essa circunstância, eu lembro direitinho da cena assim, nossa, me veio na cabeça, nesse mesmo ônibus, há 5 anos atrás, eu estava sendo preconceituoso com aquela mãe, porque aquela mãe tava sabe, não fazia nada. E agora eu aqui, o que eu vou fazer? Eu vou calar a boca dele, botar a mão na boca. Então, assim, a gente... Evolução da pessoa. Evolução. Agora, ou tu aprende, então, eu desenhei pra ti, tu não quis. Exato. Então, assim, a gente evolui, sabe? A gente evolui como sociedade, a gente consegue entender, mas passando pela circunstância. Entendeu? O Rodrigo, então, como ela disse aqui, é exatamente isso. Ele foi uma grande experiência para nós. Eu tive a grande sorte na minha vida, né, de ter a minha esposa, professora, pedagoga, etc. Que quando o Rodrigo começou a frequentar a nossa residência, tudo, porque ele vinha, né? Eu participo também da formação dele, eu me preocupo junto sempre, né, da educação. Com a mãe dele lá, a gente troca bastante. E a Márcia ajudou muito nisso. A Márcia, ela sabia lidar muito com essa questão das questões do Rodrigo, das diferenças, dos problemas que ele tinha, e ela conseguia mostrar para ele muita segurança, né? Então, isso aí nos criou casca, sabe? Exatamente, nos deixou cascudo para essas circunstâncias. Quando tu fala em questão de saúde, tu aprende com o barco andando já, né? Não é uma coisa que tu vai te preparar para aquilo. As coisas vão acontecendo e com filhos. E filhos eu acho que a gente aprende muito assim, né? Tu pode acompanhar qualquer pai e mãe aí, tu vai vendo. Estão aprendendo que é no sufoco. E aí, então, depois do nosso preenchimento dos papéis todos, ficamos esperando naquela angústia, assim, daí surgem, né? Agora, espero que isso seja menos, mas na época, quando as pessoas ficaram sabendo que a gente queria adotar, surgiu criança de tudo que era lugar pra gente fazer os arranjos adotivos. Tem essa em tal lugar, tem a fulana lá que quer dar o tal filho, e aí eu e o Otávio também vamos. Não, a nossa vai ser como tem que ser o protocolo. Nós vamos esperar a ligação acontecer. E ainda aconteceu o fato de a gente começar a se questionar. Mas a gente colocou um filtro. Porque a gente efetivamente colocou um filtro. Apesar de dizer que não fizemos filtro, fizemos. A idade. A gente colocou uma idade por causa do Rodrigo. Tá? Que hoje é perfeito, porque bateu certinho. Eles têm muita... É o Tico e o Teco, né? Exatamente. Então foi importante. Mas eu digo assim, nós estávamos desistindo. A gente disse, nós vamos lá semana que vem e vamos trocar para não colocar idade. Deixa. Ou colocar 10 anos. A gente pensou alguma coisa assim. Aí nós recebemos a ligação. Era pra ser. Era pra ser. Não era pra nós trocar. Como diz a Michele, quem não quis, perdeu, né? Então, ela diz que ela é a filha, como é que é? A melhor filha, a gente também costuma dizer que nós temos a melhor filha, ela diz que quem não quis, perdeu. Então, né? Bom de quem não quis. E aí me fala como é que foi a ligação, como é que foi aí? Me conta. Bom, a ligação foi pro Otávio. Fui eu que recebi. A bolsa dele que estourou. A bolsa que estourou, foi ele que sentiu as dores. Se eu perguntar aqui para qualquer pessoa, né, na audiência aí, vocês aqui, onde vocês estavam no dia do 11 de setembro? Todo mundo vai se lembrar. Onde estava? Eu me lembro. Eu sei exatamente onde eu estava, o que eu estava fazendo. Loja que eu assisti. Porque aquilo lá, sabe, foi um marco, né, no mundo, né? Então, eu me lembro como se fosse agora, nesse momento da cena, eu recebendo a ligação, atendendo o celular e saindo para a rua, de onde eu trabalhava no escritório. Tinha uma sacada, eu saí para a rua para atender o telefone, que eu fazia isso, quando era coisa particular assim, eu gostava. E a mulher saiu falando, eu sou a psicóloga aqui
né, de Porto Alegre, aqui do fórum. Cara, assim, me deu sabe aquele negócio assim, que tu fica... O piripaque do chato. Tava chegando, era meu filho chegando. Aí eu atendi a ligação e falei com a pessoa, e a pessoa disse, tem uma menina aqui, ela é negra, ela tem uma síndrome nos ossos, né? É uma doença rara, né? Então, para mim, tranquilo, porque eu já estava preparado para isso, a gente já tinha se preparado e sabia que isso ia acontecer, porque era bem provável, né, que seria. E assim, assado, tá. Posso ir agora? Já posso buscá-la? Embala pra mim. Tô chegando aí. Né? Aí assim, não é assim. Conversa com a tua esposa, vem com ela, tá tudo certo. Daqui a uma semana vocês vêm aqui no fórum. E marcou lá o horário. Mas eu já queria agora, sabe? Eu já queria naquele momento. Ver com ela se tá tudo certo. Mas a gente já teve essa conversa, já teve duas preenchidas. Não tem? Essa conversa já foi. Pra nós tava tudo resolvido. É bem isso que tu falou, né? A gente assim, pra quê? Quando nós decidimos, a gente já teve essa conversa. Não vai ser a primeira. E aí, como é que foi? Daí ele me ligou, né? Eu tava no trabalho, início do turno da tarde. Hora, né? E aí a gente passou a tarde, o Otávio não trabalhou mais, eu também não, pesquisando as tais doenças raras nos ossos. E a única coisa que a gente achava no Google... Pior coisa. Pior coisa ir pro Google procurar... Estavam muito perfeitos até agora. Agora veio a besteira que eles fizeram. A gente foi pesquisar doenças raras nos ossos, só aparecia ossos de vidro. E daí a gente passou essa uma semana planejando a troca do apartamento, que a gente mora no quarto andar, continuamos no mesmo apartamento ainda. O corpo fechado. Olhando isso, a troca do apartamento, como é que adaptava o apartamento, tudo isso a gente olhou. Apartamento para cadeira de rodas, como é que tinha que ser os móveis. Não, mas tinha uma pior ainda. Tem negócio da vaquinha, não tinha? Nós pensamos isso. É que a gente descobriu que pros ossos de vidro, no caso, que a gente procurou na época, que não tem nada a ver, vocês já vão saber por quê. Mas na época a gente achou que era o osso de vidro, que era a primeira coisa que veio à mente, né? E aí a gente... Não que veio à mente, que veio no Google. Veio no Google. Aí nós procuramos... Hoje ia ser o ChatGPT. Exato. E na época eles tinham uma solução lá que era uma haste, que a gente comprava a haste e o SUS até colocava a haste na... Só que para comprar a haste era caríssimo. E aí a gente já estava planejando, vamos fazer... Porque a minha irmã... Eles não conheciam a criança, mas eles já estavam vendo assim... Mas exatamente, isso foi incrível. Isso foi a coisa mais assim, deixou a gente... É que pra te ver como a gente estava dentro da coisa, sabe? A gente estava... já estamos nos preparando aqui. O que vem? Vamos lá e vamos resolver. Né? E a minha irmã, por exemplo, teve um problema sério de saúde. Né? E a gente teve que fazer várias jantas depois, né, e tal, para juntar dinheiro para pagar o hospital, e pagamos, sabe? Tudo foi na época uma coisa bem complexa. E aí a gente começou a se programar para isso. A gente já fez lá, ajudou na época, vamos ajudar agora também. Fazer um monte de coisa. A família já estava convocada para tudo. Os galetos pegando. Aí fomos no dia lá no fórum, eu e a Márcia. Chegamos lá, né? Já com o número da rifa, mano. Pra ver se ela também ajudava lá, né? Aí eu lembro que a gente tinha que levar fotos nossas. Não, nesse dia a gente não levou as fotos. Nesse dia a gente só foi conhecer a história. E aí ela pegou... A primeira foto que a gente viu da Michele era andando de bicicleta. Tem uma coisa estranha aí. Algo de errado não está certo. Daí a gente começou... A gente precisa entender ela. O que vocês conversaram sobre a doença? Não, daí a gente contou rapidamente que a gente tinha história, porque a nossa ansiedade era maior do que contar a nossa história. A gente queria saber o que a gente ia receber. Aí ela, a gente já decidiu, nosso perfil foi assim, contamos rapidinho. Mas a gente quer saber da história da criança. Vocês conversaram sobre a doença. Eu acho que o que a gente conversou não vale mais depois dessa foto. Daí ela foi... Ela tá com uma bicicleta na foto. Daí ela disse, não, é uma menina assim, ela tem a síndrome de Meconial-Bright, que dá uma alteração óssea, que sim, é grave. É sério, futuramente as coisas vão ser graves, né? Mas que não era... naquele momento todo, aquele tendel que a gente estava recebendo, vocês vão conversar com toda a equipe médica, antes de vocês irem conhecer ela, vocês vão ter que conversar com os médicos, e aí a gente depois descobriu também que essa equipe médica, por ser a Michele, estar em um abrigo, eles tinham um cuidado, um carinho muito grande. E é uma questão rara. É uma questão rara. A síndrome Meconial-Bright, que ela dá 3, é uma tríade, manchas na pele, que a Michele tem uma só bem atrás, então não aparece nada. Passou batido.
os ossos, que ao longo da vida se tornam, legalmente falando, uma esponja, e aí esse processo é dolorido. Então, a Michele tem dores, convive com dores já desde agora, né, há um tempo já. Não é uma coisa simples, é complexo. Ela tem toda uma equipe também de profissionais, com psicólogo e etc., que ajudam ela nesse processo. Faz uso agora a medicação de médicos, né, médicos. Já. E tem todo um apoio, assim, que a gente dá para ela com profissionais também, para ajudar ela a lidar com isso. Sabe? A lidar com toda E a dor aceitação. É crônica, é direto? É crônica. A gente fazia até então, esse agora, há pouco, recentemente vivemos esse troca de medicação, porque é uma medicação que a gente fazia desde quando adotou ela, periodicamente, mas por infusão, ou seja, ficava no hospital por uns dias e tudo, fazia medicação. Essa medicação perdeu o efeito. E aí, quando tu ouve isso do médico, daí sim, vem esses baques, os momentos doloridos, assim. A gente começa a lembrar lá de quando tu pensou nisso, e tu diz assim, não, mas calma. Daí a médica veio e disse, não, vamos tentar essa outra medicação. Então agora faz uns 2 meses que a gente entrou com uma medicação nova, e essa medicação bem baixinha tá dando o efeito esperado, ainda uma dosagem baixa. Então a gente tem um lastro aí grande de tempo. Mas é no hospital ou é em casa? Não, a medicação é em casa. É comprimido diário em casa. Era no hospital anterior, agora não. Agora é mais tranquilo de lidar. Mais tranquilo nisso, né? E a outra questão que essa síndrome também trazia era a puberdade precoce, que foi quando ela estava no abrigo, descobriram o primeiro evento menstrual com 2 anos, e aí fizeram todo um controle disso, né? Foi assim que descobriram a síndrome, né? Por isso, então, ela ficou, né, para ser... foi para encaminhada à adoção, porque exigia um cuidado extenso mesmo, né? Um tratamento extenso, e muitos médicos, muitos atendimentos que a Michele faz, tanto que eu tenho no município em Porto Alegre uma redução para esse atendimento dela, né? Ela tem, por legislação municipal, ela consegue a redução do tempo de trabalho e ela consegue daí ajudar nisso, e a gente se reveza também em algumas questões. Uma dedicação integral ali. Exatamente. Então não é simples. Não é simples, é bem mas complexo. é uma questão que, se vocês não falam, hoje até, por exemplo, a gente não percebe. Hoje, quem for muito detalhista vai perceber que no rosto não é assimétrico, né? Sim, o rosto dela não é assimétrico. Mas não se passa por essa síndrome. Eu conheço ela desde pequena, a gente vê que teve as mudanças aí, sim, claro. e tudo. Mas ela como ela gosta muito de se arrumar, quando olha... clínica não, mesmo, assim, de tá ali, exige... E a consequência disso foi perda visual do olho direito, né? Porque ela deve ter perdido ali entre os 3, 4 anos, um pouco antes da adoção. Quando eu dei conta de que não estava enxergando, tinha algo errado nessa visão, ela já estava quase 1 ano com a gente. E aí fomos procurar oftalmos e tudo, até chegar no que foi. Foi um osso que alterou, né, o crescimento desordenado e comprimiu um nervo óptico. Então, tem esses prejuízos, assim, que ao longo da vida vai se tendo. Hoje, ela faz controle semestral com tomografia, exame de campimetria, para não perder a visão do olho esquerdo. E então, não é nada... Vou fazer uma pergunta bem de... claro. Tá? Mas, assim, não é numa região, é questão toda todo em qualquer parte. Pode ter alteração em qualquer um. Os ossos, eles vão se tornando tipo esponja, assim. Então, esse processo é muito doloroso. Né? Então, claro, tem... Esponja, então ele fica... O osso vai virando esponja. Assim, ele vai de maneira perdendo leiga. essa densidade dele. Então, ele daí vai mudando de lugar. E um crescimento desordenado também. Então, tipo, na cabeça ela tem isso. A perna tá começando onde são mais dores. Agora a gente tá fazendo também uma investigação ali para ver que de fato tá alterando. E não é uma coisa parelha, então não é nas 2 pernas. Isso, vai ser... Dá uma dor na coluna um pouquinho mais, daí tá uma escápula do lado direito também alterada já. Então, vai tendo. E tem exames que ela sabe, né? Ela sabe, ela entende isso, sim, né? E a gente... Porque até nós vamos em todos os médicos, ela vai junto. Hoje, ela só não tá aqui por causa do tempo mesmo, que ia ter que ficar parada aqui, muito ela grande. Já me disse que ela ia ter tédio, ela odeia ter tédio. Então... Isso até é uma coisa que eu brinco muito com ela. Disse assim, filha... Porque hoje em dia tem toda essa questão da tela, né? As crianças hoje em dia são criadas com tela. E eu disse assim, na minha época, filha... A gente fica nervoso. Ela fica surpresa até. Na minha época, filha, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha isso aí, não tinha nada. A gente lia livro. O meu pai comprava gibi pra mim ver, sabe? Não tinha nem TV Filha, em casa. já ouviu falar em datilografia? Orelhão. Nós dois fizemos... Fita cassete. Mas aí eles estão... É outro mundo hoje, né? Então, e ela faz parte desse mundo aí, claro. Mas a gente tenta trabalhar essa questão do tédio, né?
E a gente, assim, ó, uma preocupação que eu e a Márcia sempre tivemos, por todas essas questões que ela tem, a gente não pode tornar ela coitadinha, tá? Porque ela precisa... E ela não é nada, né? Porque Não. ela é resiliente, assim, que ela tira de... Ela precisa, ensina, né? ela precisa passar pelas dificuldades que todos passamos, né? Na escola dela, com os colegas, as dificuldades que ela enfrenta também, porque ela tem um pouco de atraso na aprendizagem. É uma das características também no meu Cornell Bright. Então, mas igual, a gente não tenta fazer ela uma coitadinha e que tem que tratar ela por baixo. Não, a gente tenta puxar por cima. E muitas vezes isso é doloroso, porque a gente tem que arrumar o quarto ali, filha. Não pode deixar, é teu quarto, tu não tá nem ajudando aqui a gente com a casa, mas o teu quarto é tua responsabilidade. Então, ela teve de não vai dizer lá que eu bagunço a casa, mas ela que elas são premiadas. Mas a gente tá falando, porque essa filha. informação por uma caneca. A Michele, cobra. Exato. Mas assim, mas a responsabilidade do quarto dela, sabe? Responsabilidade de estudar, várias responsabilidades que criança tem. A gente não tira isso dela, porque faz parte da vida. Por que eu vou tirar dela? Porque isso é inclusão também. Isso é inclusão. Vou tirar ela da participação da vida. Porque às vezes a gente tem atitude, né, até capacitista, achando que está sendo inclusivo. Porque na verdade tu coloca como... invalida aquela pessoa, deixa né? que eu faço isso. Não, ela tem... E ela se vira, sabe? Ela tem as dificuldades dela, às vezes ela esquece as coisas, às vezes então tem umas coisinhas assim que a gente vai lidando. Ela tem psicólogo que ajuda, tem fono, tem a psicopedagoga, enfim, ela é bem assessorada, tá? A equipe de profissionais, beijo pra vocês. Que aguenta a família, né? Mas o pessoal lá que trabalha com ela, sim... É essa da casa? Esses profissionais é por nossa conta, sim. É. Mas o tratamento do SUS é Santa Casa e Presidente Vargas. Que é a parte física, né? A parte física mesmo. É com o médico mesmo, né? O clínico é toda Santa Casa e Presidente tudo, Vargas. Né? Quando a gente pegou ela no abrigo... E ela é o quê? Clínica e ortopedista? Não. A síndrome começa com uma endócrino, daí quando começa a endócrino que começa botando. Então hoje é endócrino, oftalmo, neurocirurgião, por causa das questões ósseas, o neurologista, a pediatra, ginecologista. É uma equipe grande. E estamos agora, então, como está avançando as questões ósseas, entrando com ortopedista e cardiologista, porque a gente teve algumas alterações cardíacas. Oftalmo, falei. Estamos aí com 8 especialidades já. Mas isso só na parte física. Tá? Só a parte física. Isso tudo é coberto pelo SUS e algumas coisas no meu plano de saúde. Né? Então ela faz parte disso. Só que a parte mental a gente considera importante também para ela aprender a lidar com tudo isso. As dificuldades que tem. Demanda, Exato, não é simples. E vocês também, né? Sim. A gente está preparado. Não, a gente assim... preparados para não estar preparados. Sim, eu acho que isso é a questão. A gente estava nessa função, pensando muito nisso, mas sim, eu sempre digo que eu tive o meu maior baque, não foi logo que chegou a Michele. Foi quando as questões de aprendizagem eu achava que eu ia resolver sendo professora, uma professora que sempre pensa nos seus alunos, que possa aprender. Então, meus maiores resultados, e quando eu vou relatar de sucesso em sala de aula, não são os alunos que foram medalhistas em tal lugar, que foram... E sim, são os alunos que eu consegui resgatar lá, que não sabiam fazer tal continha, que eu botei. Esse aqui não frequentava a escola, eu consegui trazer para a escola. Esse é o meu caminho. E aí eu me deparo com a minha filha, que eu faço. E não vai muito adiante. Eu falo, né? Eu tinha aquela ideia também de começar a jogar. Eu trabalhei 20 anos em livraria, né? Então, e dos 20, acho que 18 foi em setor infantil. Eu conheço tudo de livro infantil, cabo a rabo, autor, conheci quase todos, enfim. Primeiro livro o Lucas me jogou na cara. E eu imaginava que ia ser aquela coisa linda que eu ia indicar livros para o meu filho. E aí, então, assim, nossa, será que a gente decepcionou nossos pais também? Ou frustrou em alguma maneira, não é nem decepcionar. E a gente está preparado com isso, com incerto, assim. Mas, assim, a gente não pode resumir a Michele a questão da saúde dela, né? A falta de... E aí, assim, o que vocês podem falar mais da história dela? Quanto tempo ela ficou no abrigo? Como até chegar vocês? Como é que foi isso? Bom, a Michele foi para o abrigo aos 2 anos de idade. Foi encaminhado, um pouquinho antes dos 2 anos, ela passou mal com a família era moradores de rua, e eles levaram ao Santo Antônio. Ali eles começaram um tratamento médico, mas na época era tipo pneumonia, alguma coisa assim, e a família fugiu do hospital com ela, não concluiu. Neste tempo já foi feito pelo Hospital Santo Antônio uma denúncia, né, que não tinha sido.
Meses depois, a Michele para no Hospital de Clínicas. E aí eles fazem, e a família nem fica lá para cuidar, de tão desestruturados que eles estavam e tudo. O que foge muito, a Michele tem pai e mãe em certidão, né? Que geralmente é só mãe, ela tem esses dois, os biológicos registrados. E aí o Hospital de Clínicas faz essa baixa social, que eles chamam, que é entregar, então, né? E ela foi pro abrigo. E ficou no abrigo, aí surgiu todas as questões da síndrome, essa investigação, e aos 4 anos e 8 meses a gente adotou ela. Neste meio tempo ela trocou, foi para uma casa-lar também, que é mais próximo, Mas né? ela chegou a ficar muito tempo hospitalizada ali no início ou não? Naquele período foi uns 15 dias, foi um tempo para um tratamento de pneumonia, mas a família não tem os relatos que... Mas quando vocês adotaram, já não fazia tanto tempo que tinham descoberto? Ou descobriram cedo? Não, descobriram com 2 anos e meio, que ela estava no abrigo, ela foi... Até porque teve a questão da menstruação. Isso. Então, aí a gente foi para nós, né? E o que mais nos chama, assim, a atenção da Michele, que veio sempre muito receptiva em tudo. Foi aquela criança que quando chegou tranquila, né? Muitas vezes chegava ali sentada, ficava meses, ela ficou sentadinha num cantinho da casa com seus 2, 3 brinquedinhos. E depois, né, desse momento, começou a surgir as bagunças. Então, a gente diz, começou a se pertencer àquele lugar. E quando estava chegando perto dos 2 anos, a Michele nunca teve um vínculo mais forte que 2 anos. 2 anos com a gente. 2 anos. Então, Tá até os 2 anos ela ficou com a família biológica. Dos 2 no abrigo. E com nós, foi lá perto dos 5 anos. Quando chegando perto, um dia ela me fez essa pergunta, 2 anos já com a gente. Mãe, se eu incomodar muito, tu me devolve? Foi assim, na lata pergunta. Eu disse, não. Aqui somos eu, tu e o pai, né, humano, a gente é a família, temos um documento, porque quando a gente recebeu a certidão, a gente disse aquele papel mais importante que existe na nossa vida, que é onde diz que ela é nossa filha, que é para sempre aquilo ali. E aí eu disse, tu vai ficar aqui, vai ter regras, vai ter tudo, mas tu vai ficar aqui. Tu vai ter que me engolir. É, comigo o negócio agora. Isso é uma coisa importante, baseado no que tu nos perguntou ali sobre como foi, né, todo esse processo dela, que ela chegou em casa, a gente começou a lidar com ela. Uma coisa que a gente tinha, assim, em mente, né, baseado em conhecimento, eu sou de uma família de 5 irmãos, eu sou o mais velho, né, ela também, 5, 6 irmãos, 6 irmãos, né, então ela também é mais velha, é os mais velhos. Aí, então a gente sabe, a nossa formação, assim, familiar, sempre foi bem tradicional, assim, e tal, com a questão de se preocupar em ali participar da família, ser colaborativo, ajudar e etc, tudo em casa, né? Sempre foi assim. E quando a gente chegou a Michele para nós, a gente pensou assim, ó, ela tem todos os problemas, mas ela vai conviver com os nossos familiares, vai conviver com a gente em casa, e a gente vai tentar ser o mais normal possível, independente dos problemas físicos e psicológicos que venha a ter, ou tenha. Não pode resumir ela a isso, né? Não. Exatamente. Você está adotando ela, não a doença. Exatamente. A doença... Ela com a doença. A gente sabia disso que viria, provavelmente, né? Mas não que a gente quisesse, mas veio e a gente estava ali preparado para isso, né? Nós temos um princípio religioso nosso, a gente é espírita, e a gente entende que o que vinha a gente tem que matar no peito e seguir em frente. É isso que a gente... Sem muito... Sabe, não somos especiais, não somos nada demais. Mas a gente considera importante, se a gente receber Vocês aceitam os desafios. Os desafio, a missão, sei lá o que for. Vamos seguir em frente. E pegamos ela e seguimos com a nossa formação, com a nossa ideia de vida. E a gente se preocupava muito no sentido, assim, de dar força para ela. Né? Ela se sentir... fazer ela gostar do cabelo, sabe? Porque ela é negra. Né? Isso tem muito preconceito. E aí ela começa a ver, por exemplo, assim, que vão alisar cabelo, não sei o quê. Não, tu tem que gostar do teu cabelo como ele é. Sabe? Tu é desse jeito, como ela falou aqui nas questões de simetria, a gente faz ela gostar do jeito que ela é. E ela tira de letra hoje isso. Hoje ela lida muito melhor com isso. E eu acho que também tem essa questão, claro, né? Como a gente falou lá da construção do perfil, também das referências também, porque eu acho que a gente é a soma daquilo que a gente vive, né? Das experiências que a gente tem na vida, sim, assim. Com certeza. E assim como, né? Eu sou assistente social, então eu falo Sim. o que a gente tem, né? O que a gente aprende, então tu tem essa questão, né? Muito por causa do Rodrigo e coisa, mas a adoção não é uma coisa nova na tua família, né? Isso aí tu não falou aí. Não, a minha família, assim, ó, quando
a minha mãe se reuniu com primas, a metade tinham filhos adotivos, sabe? Um tempo atrás descobriram, se deram conta que a metade delas tinham filhos por Se adoção. juntar sua família, já dá uma casa lá. Já dá uma casa lá, né? Ou mais. E aí, a minha mãe adotou, nunca tinha pensado em ter filhos por adoção, tinha 5 filhos biológicos. E surgiu na nossa vida a Silvia Letícia, né? Que é a minha irmã, chegou em casa com 13 anos, né? Uma adoção bem tardia, com todos os desafios, mas que foi muito sucesso. Né? Quando a gente estava encaminhando para adoção, isso a gente falou também até para minha mãe, entre eu e o Otávio, que sim, isso nos dava um gás, porque a gente via que tinha uma adoção com muito sucesso dentro de casa. Interracial também. Interracial, a Letícia também é negra e tudo, né? E hoje é madrinha da Michele, tá ali junta, né? E coincidentemente, a Letícia... E é mãe agora. É mãe. É casada, tem filha. Linda, maravilhosa. E a prof também. Então, a Letícia tem muito sucesso e traz muito essa referência para a Michele, né? É um exemplo muito positivo na família de alguém que viveu. Ela sabe toda a história da Dinda, né? Porque a minha irmã conta, assim, de que viveu na rua, fez isso, fez aquilo. E a Michele tem isso, dá palestras, e a Michele também quer seguir esse caminho, assim, de falar disso, de contar. E a história da Michele não é vergonha. Esses dias, ela passou por isso na escola, esse ano, que perguntaram para ela, mas tu é adotada? Eu sou. E, coincidentemente, a professora dela, esse ano... Percebeu? Esse ano, a professora também dela é filha por adoção, né? E daí, ela disse, o que vocês estão perguntando? Ela disse, não tem problema nenhum, esse é o caminho. A professora disse, conversou com a turma, e eles... Mas é a curiosidade que existe ali nos 10, 11 anos, os colegas... Mas ela tinha dentro de casa também, o que eu acho que é... Para nós, que eu digo que quem adota uma criança, né, não branca... é ter a representatividade, né? E ela tinha dentro de casa, ela tinha na Dinda, né? Na Dinda, uma pessoa que ali tão inserida dentro da família e no início, eu ouvi, ela usa muito parecido como a minha irmã usa. Minha irmã gosta de prender os cachos para cima, ela seguido vive com esses cachos para cima. Mas ela, bem no início, disse, eu queria ter o cabelo igual ao teu. E daí eu comecei a mostrar para ela, filha, mas olha só, o cabelo da mãe arruma assim, é só desse jeito. O teu, olha quanta coisa. E aí a gente começou a trabalhar com isso e mostrar outros tipos, maneiras de arrumar, a qualidade daquele cabelo, como é bonito. Hoje é o xodó dela, é o cabelo e... Ela ama. E ela é toda vaidosa, né? Muito mais do que eu penso. Isso é uma coisa assim que eu, lá do início, né? A gente consegue botar a foto da Michele? Vamos botar aqui. A gente, lá do início, a gente... Tá aí, a gente tá falando nada, essa pobre criança doente, olha isso. Aí ela tinha uns 8, 9 anos aí. Que a gente fica falando, daí parece que é uma coisa mas assim, não é essa aí, é uma figura. Ela tira onda com a minha cara ainda no online, quando a gente fica brincando. É um amor. Mas cabelo. A gente sempre se preocupou nessa questão, assim, de elas ter firmeza com ela gostar de ser, ela ser como é que a gente pode dizer... A palavra fugiu agora, mas tipo assim, ela gostar dela, ela se sentir bem, e porque assim ela enfrenta o mundo. Claro. Assim que ela se impõe, ela se coloca a sua personalidade. Ela se valoriza. Se valoriza, exatamente. Sim. Porque, assim, claro, existe racismo, existe vários problemas no mundo hoje que nos atingem a ti lá com teu filho, atingiram lá a Silvia Letícia com certeza, e atingem várias pessoas que enfrentam esse problema, mas a gente pensou assim, eu não vou ensinar minha filha a ser a coitadinha. Eu vou ensinar minha filha a ser firme, forte, gostar dela, ela se... Porque aí o que vinha atingir ela não vai dar bola. Tipo assim, azar teu. Tu que não gosta, o problema é teu. Nossa, meu cabelo, o problema é teu. Lucas, eu falei, vou botar o Lucas no psicólogo e na capoeira. Algo vai ter que dar certo. Algo vai ter que ter solução. Primeiro ele se fortalece com a psicóloga, mas se não der certo, a capoeira ajuda em alguns momentos. A Michele nem pode, porque ela tem todos os problemas. Somos contra a violência, brincadeira. Tudo mentira. A questão dos ossos dela, a gente brinca com ela, filha... Não me briga na escola, que quem vai perder é tu. Mas a própria médica disse, olha só, se tu quiser brigar na escola, não, só faz cara feia e xinga os colegas. Eu disse, não ensina. Arremesse objetos. Nada corporal. É brincadeira. Não pode. O Peter foi brincalhão. Mentira, que isso. Não, mas a gente trabalhou muito isso com ela. E ela enfrenta desafios. Ela enfrenta desafios na escola, ela trocou de escola agora, é tudo novo para ela, pessoas novas e tal. E
existe assim, ela é um pouco mais velha que os colegas, e tem algumas questões assim que ela tem que enfrentar, às vezes ela se sente um pouco, digamos, sozinha em algumas situações, e isso já está sendo trabalhado. Ela tem uma questão dela, que ela é maior, né? Da idade, não é? Mas agora ela tá parando e eles vão passar dela, porque ela tá chegando no limite de crescimento dela. De acordo com a ciência. Já tá. Não, ela vai. Ela sempre foi maior. 4, parecia que tinha 6 ou 7. Pitoquinha, né? Pitoquinha, mas agora tá bem. Não, agora os colegas vão dar o estirão e ela já deu. O dela já tá chegando. Que eu lembro que ela tava. Ela parecia bem maior do que era a idade. E ela, então... mas só que eu sinto ela preparada para esses desafios mais do que antes. Porque agora a gente deu essa firmeza para ela, sabe? A gente fortaleceu ela, trabalhou ela bastante. E a gente sente, assim, que ela tá pronta para isso. E a gente consegue passar para ela essas questões. Ela disse, não, pai, tranquilo, vamos lá e tal. E ela tá tirando de letra, né? Essa convivência e tal. E o mundo lá fora vai ser agressivo com ela depois, com certeza. O preconceito a gente lida, começa de dentro para fora, não dá pra ser de fora para dentro. Porque às vezes... Se tu vai sair no mata-cobra todo dia, então tu tem vai que brigar com o mundo, mas tu tem que estar bem com aquilo. Sim, tu tem que ensinar ela a ser forte, e a psicóloga ajuda muito nela, né? E a gente trabalha muito essa questão de ela se sentir bem, ela gostar do jeito que ela é e assumir isso pra si, ó, minha vida é essa aqui, eu sou isso aqui, eu sou... Né? Então, pra nós, assim, eu me sinto hoje, tá, bem resolvido com isso, e eu me sinto também assim, ó, se eu tenho que alcançar alguma coisa na minha missão com a Michele, nós como pais, nós temos alcançado. Claro que tem muitas coisas ainda, mas a gente tem alcançado. Porque a gente sempre trabalhou com os profissionais falando assim, ó, a Michele, ela não precisa ser tratada como coitadinha. Não vamos, tudo assim, ai, coitada, ela não vai conseguir fazer isso. Não, vamos tentar o máximo que dá. Claro, vai ter um momento que aí nós vamos estar forçando demais, aí vai estar passando o limite. Então aí o profissional tá ali para identificar isso, né? Mas que a gente não estava preocupado só em... apenas pegar por baixo. A gente queria que puxasse o máximo possível dela. E aí a gente se sente bem com isso. A gente se sente... Uma das coisas que aparece, às vezes, na adoção, acho que vocês podem concordar comigo, às vezes as pessoas têm aquela falsa ideia de que quando vem uma criança adotada, a nossa obrigação como pai é consertar essa criança. Não é? Ou é na educação, ou é até questão de saúde, o amor vence tudo e coisa. Nunca falaram pra vocês que a doença dela tinha cura? Não tem. Né? E sabemos que não tem. Então vocês não estão ali pra consertar. Eu acho que vocês estão aí pra fazer ela feliz, né? Sim, viver ainda a bem. vida dela nas condições... E nós vivemos... Na melhor inclusão possível que tu falou antes ali. Exatamente, nas condições dela, mas que ela seja feliz. Eu acho que exatamente por essa linha, assim, pensando nisso, eu e o Otávio sempre conversamos muito que tem a questão de que, pela adoção, ela tem uma história anterior. E essa história dela faz parte, essas pessoas têm pai e mãe biológico. Tanto que às vezes ela diz, eu tenho 2 mães. E essa pessoa existe lá, eu não vou apagá-la, nem devo. E eu não devo apagá-la, sabe? Porque eu tenho um papel na vida da Michele, uma função, e ela é minha filha, e essas relações. E recentemente a gente teve um episódio muito forte que a gente viveu com ela, que a gente viu que é bem nisso, assim, ó, a gente precisou levá-la no hospital para um atendimento. E esse atendimento, porque estava com dor e tudo, e ela começou a ter quase um desespero muito grande. E aí, o Otávio disse, não, tu vai com a mãe para o hospital e vai dar tudo certo. Mas ela chorava, gritava, era uma coisa que não é comum. A Michele não faz isso. Ela faz qualquer exame, já fez ressonância de crânio. Não era dor. Não era dor. Era outra dor. Ressonância de crânio sem anestesia. A Michele faz tudo que os médicos pedem sem reclamar. Não temos esse problema. Porque, inclusive, a gente trabalhou isso, que ela precisa fazer isso e é pro bem dela. Então, essa linha a gente tem e ela é bem tranquila e consciente. No caminho, né, até o hospital, eu disse, filha, mas o que tá acontecendo? Tu sabe, tu já foi no hospital. Porque se eu ficar internada, eu nunca mais vou ver a minha família. Nós nos remetemos a 2 anos de idade da vida dela. E ela já está 8 com a gente. Daí, isso pode botar em xeque. Pô, vocês não deram segurança. Não, a gente está dando. Só que a ferida dela do abandono estava vindo. É dela, estava ali. A gente precisou estar junto para fazer o curativo. Mas quem vai criar a cicatriz? Tem hora que alguém aciona. É um gatilho ali. Ali a gente viu, assim, ó, eu me senti naquele momento um pouco sem chão. Porque, tipo assim,
mas eu não fui o suficiente até aqui para ela entender que agora é outra, ela tem a família dela, faz 8 anos que ela tá com nós, então... Será que a gente não basta, né? E assim, a gente tem uma convivência de pai, mãe, filha, muito bem clara, assim, e a gente se ama, se gosta, se convive junto, e a gente tá sempre ali. Mas aquele momento, eu senti assim, que ela tava com um terror, um medo absurdo, e a gente não entendeu aquilo muito bem. Depois, conversando com a psicóloga, e a gente conversando entre nós... E até com ela a gente brinca agora sobre aquele momento lá. Ela diz, ai, pai, para com isso. Mas a gente trabalha falando sobre esse assunto com ela. A gente brinca, agora eu posso chegar. Agora pode. É uma louca. Né? Mas assim, o que a psicóloga falou foi justamente isso. A dor tá lá. É só um botão, tá lá, quando alguém aperta. E ela vai a vida toda lidar com isso, né? Porque a rejeição ocorreu, né? E a rejeição talvez ocorra sempre, a vida toda dela vai sentir isso. Né? Até uma coisa que a gente esqueceu de comentar, que lá na época que ligaram procurando pais para ela, eles chegaram a conversar com 7 famílias. Nós fomos a 7ª família. Nós fomos a 7ª, na verdade 6 famílias. As 6 recusaram. É bobo de quem... Bobo de quem perdeu. A Michele diz isso. Ela sabe dessa parte. Bobo de quem perdeu. Chupa a sociedade. As 6 recusaram. Né? Então, quando chegou para nós, a gente já estava preparado. É aquilo do destino que a gente comentou ali. Chegou para nós, aqui vai chegar e vai ir. Graças a Deus, os outros 6, a gente agradece vocês que recusaram. A Michele chegou para nós, deixa com nós que a gente resolve. Né? E eu sou muito feliz com a minha filha, né? Com meu filho, com a minha esposa. Nós temos uma vida assim, que eu considero maravilhosa. Né? Nós somos profissionais, gostamos do que a gente faz. Não somos ricos, pelo contrário, somos bem apertados, sempre estouradas as contas. Mas, no perrengue que a gente se une. Exato. Mas assim, eu não troco por nada a minha vida. Não troco por nada. Pra mim, a minha vida hoje, como ela é, com o meu carrinho simples, com a minha vida, meu apartamento, nosso apartamento lá simplesinho. É isso que importa pra nós, entendeu? Com a nossa família, tem a Michele, tem o Rodrigo, enfim... Sabe? E agora, desse episódio, quando a gente começou, então, depois de conversar, inclusive, com a psicóloga, a gente diz assim, pô, filha, a gente foi trabalhando, olha, tu vai ser aqui, tu vai ser pra sempre. E nesse momento lá, eu falei pra ela, se tu ficar internada, a avó vai lá te visitar, porque ela tem uma relação muito forte, né, com os avós e tudo. A avó vai, os tios vão lá te ver, vão te ligar, te incomodar, aquela função toda. Aí agora ela diz, eu fui boba, né? Era só pensar que eu não ia pra escola. Ela já tá tirando vantagem, mas né? Ela não chegou a internar. Não chegou a internar. Nós ficamos 50 minutos dentro do hospital. Mas eu acho que é isso. Mas também eu acho que daí pegando a linha já tá se encaminhando, viu? Passar rápido. Não, sim, a gente nem viu o tempo passar. E aí, pegando um pouco também, daí voltando lá naquela questão, lembra que a gente falou daquele perfil de preencher, que as pessoas às vezes têm a ideia... eu tô esperando uma criança, né, pra adotar. Fulano, meu Deus, que lugar que eu tô na fila. Fulano passou na minha frente. Ninguém tá esperando uma criança. Eu acho que... Tá esperando a criança. E a Michele era de vocês. Como eu falo, eu não sou de religião 100%. Nenhuma. Era de vocês. Vai dar erro na fila, vocês vão negar, mas porque os ponteiros têm que se acertar, porque era ela e era pra vocês. E tu precisa ver a convivência que ela tem com primas, né? Com as primas, por parte do Otávio, da minha família ali, que eu tenho uma prima que tem uma filha da idade dela, com os tios. São até parecidas. Sim. São a união toda da família, né? O que era para ser, o que estava ali. E eu acho que esse fortalecimento também, da gente pensar assim, o quanto que a gente fortalece a Michele, eu acho que tem a ver da gente falar constantemente disso. Porque às vezes as famílias adotam, não vão ficar falando, isso não é assunto, não precisa falar toda essa hora. É a última coisa que eu queria falar até depois. E eu acho que essa participação que a gente faz aqui, de vir aqui, de ir nos conversar com outras pessoas. A gente faz um curso de preparação para adoção, então eles sempre participam, né? Então a gente tem os cursos todos os meses e aí tem os depoimentos, né? Eles sempre participam e a Michele é a palestrante. Ela participa até mais que o Otávio. Ela participa mais que o Otávio. Ela tá mais disponível, geralmente. E ela já tá contando a história, acrescentando detalhes que vieram surgindo ao longo disso. Começou pequena que ela nem falava, nem aparecia. Daí depois agora ela começou só se apresentando, daí agora se apresenta e fala mais um pouco. E cada vez... corrige. E isso, quando tem alguma coisa que não é bem isso, ela conta, não foi assim. Então, eu acho que isso a gente torna a história dela muito positiva, né?
a gente tenta lidar com essa rejeição que ela tá lidando de uma maneira bom. Daqui saímos para isso, para morar aqui, nesta família e tudo, né? E tem até uma coisa que a Lizzy fala, que ela repete. O que é isso? A família, a gente é uma família, a gente briga, mas a gente se ama. A gente briga, mas se ama. A gente se ama. Então, a Lizzy falou isso, e daí ela aderiu essa frase para ela, né? E eu lembro como uma coisa que eu não esqueço, uma vez que acabou o depoimento, daí a Márcia me mandou o vídeo do vídeo. Uhum. Ela tava dando o próprio depoimento sozinha, né? Ela contou toda a história e é uma brincadeira que ela gosta muito, né? Por causa das redes sociais e tudo. Ela não tem rede social ainda, mas ela usa lá o vídeo da câmera do computador, do celular, e ela fez o vídeo dela contando toda a história e com muita destreza, o próprio depoimento dela ali sozinha, então que é uma forma de elaborar, então assim, é isso. E a ideia da Elo mesmo é essa, a gente ter espaço para que a gente possa conversar. A gente sempre fala, nossa, claro que a gente agradece, né, sempre as famílias que vêm e coisa, mas enquanto a gente tá falando, a gente também tá aprendendo, né? Então é pra todo mundo. O que tem a falar? Eu tenho duas coisas que eu, assim, eu gostaria de passar para quem quer adotar ou tá na fila ou se interessa. A primeira coisa, assim, só adote se você realmente quer ser pai e mãe. Não tente adotar para ser uma pessoa que quer ajudar o próximo, quer salvar fazer... ninguém. Exatamente. Não é para isso. Adote se você quer ter um filho, quer montar uma família. É para isso que serve a adoção. E para nós funcionou isso muito bem. E eu, inclusive, eu tenho amigos que me perguntam, vem, Otávio, vocês fazem algo maravilhoso. Não fazemos nada maravilhoso. É só que a gente escolheu um outro jeito de ter filho. Não foi cesárea, não foi normal. Nós não somos maravilhosos. Foi através do papel do fora. Nós somos melhores que ninguém, somos como qualquer pai e mãe que quer montar uma família. Né? Tem um jeito biológico e tem um jeito para adoção. A gente usou a adoção, agradecemos muito o CNJ, todos os processos de adoção, que funciona. Se você quiser participar, vai lá, participe, vale a pena, mas só se você realmente quer ser pai e mãe. Isso é importante, primeira coisa. Inclusive, eu tenho amigos que eu disse, que queriam adotar e não sei o quê, porque aí eu vou ajudar. Não adota, então. O Otávio disse isso para uma pessoa muito próxima dele, que ele... Queria, eu acho legal, acho que eu vou fazer. Não, tu quer mesmo adotar, tu quer ser pai. Não, mas aí, será que eles vão gostar de mim? Não. Não vão. Não vão. Que filho adolescente gosta de pai. Eu digo isso pra Michele. Michele, o dia que tu dizer que eu sou um pai maravilhoso, tô sendo péssimo pai. Né? Tá. E a segunda coisa, para encaminhar logo. A questão é assim, se você adotar, fale pro seu filho que ele é adotado desde novo. Diga para ele. Eu, quando era novo, criança, eu lembro de eu estar... na igreja que eu ia lá, tinha um casal que tinha adotado uma criança e todo mundo da igreja sabia que ele era adotado, menos ele. E aí, uma vez eu lembro de ter brigado com ele, porque a gente era criança, mesma idade, e eu disse, tu é adotado, que não sei o que. Sabe aquelas coisas de criança que fala a verdade? Tu destruiu com a questão. Destruiu. Não, pior que eu me sinto culpado até hoje. Não foi o causador do trauma. Pois é, mas assim, não faça isso com o seu filho adotado. Se você adotou, deixa ele saber desde o início que ele é adotado, porque isso vai ajudar ele a curar a ferida muito mais rápido. Né? Porque ele foi rejeitado por uma família de alguma forma e ele precisa curar isso. Exato. E se você ficar escondendo isso dele, não vai ajudar em nada, só vai piorar. E vai criar um trauma para ti mesmo, para pai, para mãe que não sabe como lidar. Né? A culpa não foi dele, foi dos seus pais que não te contaram. Tá? Perdoa, já passaram-se muitos anos. Vou botar a fotinho da família toda aqui. Vamos ver, que o Rodrigo aparece também. Olha só que lindo. Rodrigo lá no fundo. Parceiro! Parceiríssimo. Né? Voltando uma viagem, nossa. Eu não sei se tem mais alguma coisa pra vocês falarem. Eu já quero agradecer a presença, a parceria, a amizade, né? Tudo, acho que tudo misturado. Sim. Que nem essa família, que é tudo junto, misturado e no final dá bom. Sim. É nós que agradecemos o convite. Pra gente é sempre uma honra falar da nossa história, né? Contar um pouco de como a nossa família se constituiu, a gente pensou nela. Porque sim, foi constituída passinho a passinho, palavrinha a palavrinha, porque a nossa família foi feita no papel, né? Foi no papel, foi pedido no papel, mas a gente agradece esse espaço e, como eu sempre costumo dizer, né, para Elo, é o espaço terapêutico, né, porque a Michele tá lá já esperando para saber o que a gente falou dela, dizer para ela, né, quanto que a gente ama, a gente tá aqui por ela, né, pela história, pelas outras crianças que vão conseguir pai e mãe. Guarda isso no celular, depois cobra. Assim, o Peterson ensinando
ensinando coisas. A gente... E a gente sempre fala, isso também para outras crianças encontrarem seus pais, né? Esses momentos aqui, auxiliar outras crianças a encontrarem seus pais e que esses pais estejam preparados. Hoje, ainda antes de vir para cá, eu pensei uma coisa que a gente estudou muito, eu e o Otávio, né? Estudamos muito sobre adoção, porque para qualquer coisa na vida a gente precisa estudar. E para ser pai e mãe também precisamos, né? Muito bom. Então tá, gente. Obrigado. Obrigado de Nós novo. é que agradecemos. Parceria da Somos. Deixe seu like, curtam, compartilhem. E é isso, Bota tá? likezinho. Beijo. Obrigado, gente.